Você reconhece esse cenário? Um ano se passou. É um ano que a barragem rompeu, mas não é um ano das nossas perdas. Porque tem gente que ainda não conseguiu enterrar, tem gente que enterrou há pouquíssimo tempo e tem gente que não consegue ainda cair na real do que aconteceu. Todo mundo saiu para trabalhar e não devolveram nada. Então nós não estamos aí falando de um ano de luto. Ele nem começou. O desabafo desta psicóloga mostra que a tragédia de Brumadinho está bem viva na memória dos moradores da cidade. A Kênia perdeu o marido, engenheiro da Vale, quando a barragem do Córrego do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro passado. Uma avalanche de lama e rejeitos de minério de ferro passou por cima de escritórios e do refeitório da empresa, devastou a região e chegou até o rio Paraupeba. Com um número de perdas humanas enorme. Matou-se mais em um minuto do que se mata numa guerra. Isso é um absurdo. E como será que estão as pessoas que foram afetadas pelo rompimento da barragem de Brumadinho? O interesse público começa daqui hoje. Nós conversamos com familiares de vítimas e pessoas afetadas pela tragédia. Histórias emocionantes. E você vai ver ainda hoje as ações do Ministério Público Federal para ajudar essas pessoas. Não é isso, Marcela? Oi, Marco. Oi, pessoal. Exatamente. O MPF acompanha de perto esse caso. Mas ainda nessa edição a gente vai falar sobre vários outros assuntos. Olha aí. O processo de desapropriação do Cantagalo começou em 1986 para fins de reforma agrária. A fazenda foi loteada entre os agricultores. Tempos depois, milícias e grupos armados começaram a brigar pelo local. Com a falta de fiscalização, o Cantagalo se urbanizou e perdeu as características agrícolas. Tem pessoas que já te olham meio assim, respeita, mas te deixa um pouco de lado. Ou então uma brincadeira ou outra, fala, macumbeira. E agora a gente volta a falar sobre Brumadinho. A tragédia de Brumadinho completa um ano no próximo dia 25 de janeiro. 270 pessoas morreram no maior desastre ambiental e que mais fez vítimas na história do Brasil. A destruição foi completa, como a gente pode ver por aqui. Mas até meados de dezembro, os corpos de 13 vítimas ainda não tinham sido encontrados. A Natália carrega no peito a lembrança da irmã, funcionária da Vale, que ainda não foi encontrada. Desaparecida é um termo que nós, familiares, não aceitamos, porque a minha irmã não está desaparecida, ela não foi encontrada. Mas ela estava na Vale, assim como os demais, no horário de trabalho, no horário sagrado do almoço, quando a lama, acabou com tudo. O desastre mudou para sempre a pequena cidade de 37 mil habitantes. Nós sabemos que nós estamos lidando com quadros de depressão, que estão sendo agravados, um número grande de quadros de depressão, quadros de ansiedade, com algum impacto maior nas tentativas de autoextermínio, certo? Questões do uso de álcool e de outras drogas, um aumento nisso, da violência doméstica. Então são quadros que estão no nosso radar, estão aumentando e que nós estamos nos preparando, nós ampliamos as equipes, ampliamos a rede no sentido de cuidar disso, tudo na perspectiva de longo prazo.
Até agora, a Vale foi obrigada a pagar mais de 2 bilhões de reais em indenizações individuais e trabalhistas. A empresa prometeu investir quase 2 bilhões na região até 2023. Um acordo homologado pela Justiça, que teve a participação do Ministério Público Federal, garantiu o pagamento de até um salário mínimo por atingido até o final de 2020. Foram definidos valores para o atendimento de famílias atingidas, inicialmente em todo o município de Brumadinho e depois 150 quilômetros do Rio Paraupebas. Impusemos à própria Vale um apoio às comunidades por meio de assessorias técnicas. Está em andamento uma série de estudos para a identificação do dano, que esse é um dano, embora mais localizado do que Mariana, mas é um dano também complexo, né? E a valoração desse dano. Enfim, há algumas ações que eu diria de caráter emergencial no âmbito civil andaram rapidamente.